Vale a pena fazer um curso de desenho? Como educador e professor de desenho, essa é uma pergunta que eu escuto muito. E geralmente ela vem de uma pessoa que tem muita vontade de aprender a desenhar, mas tem medo de gastar o seu dinheiro em algo que, aos olhos do mundo em que a gente vive, é visto como inútil ou uma perda de tempo. E embora muita gente faça essa pergunta, poucas refletem sobre o que elas querem em relação ao desenho. Qual o objetivo que você busca nesse processo educativo? E falo processo educativo porque, embora a ideia de curso hoje, principalmente na internet, tenha sido bastante banalizado, a ideia de um curso ainda pressupõe um processo de aprendizado a partir de um percurso que envolve metodologias de ensino, práticas pedagógicas, um bom professor, com bons materiais, boas referências e uma boa didática, que vai te acompanhar ao longo da sua formação. O problema é que não só o objetivo não está claro na cabeça do estudante, como às vezes também não está muito claro na cabeça do professor, que confunde algumas definições em torno da prática artística que influenciam muito na forma como você, enquanto professor, vai construir a relação entre o estudante e a teoria e a prática. O professor Luiz Kamitzer, também artista e teórico do ensino de arte, escreveu um texto chamado O Ensino de Arte como Fraude. E é a partir dele que eu quero trazer algumas contribuições, para você que é desenhista e pensa em fazer um curso, ou para você que, assim como eu, é professor, é arte educador, trabalha em algum ateliê ou algo do tipo. Eu sou o Hiro, artista, pesquisador e professor de desenho. Aqui eu falo sobre arte, cultura, educação. Se essa é a sua primeira vez no canal, já deixa um like e se inscreve. Quando a gente pensa na ideia de estudar desenho, a gente já se depara com uma série de problemas e questionamentos. O primeiro, geralmente é possível aprender a desenhar? Eu já fiz um outro vídeo discutindo essa questão, mas em resumo, a resposta é sempre sim. Assim como aprender a ler, escrever ou aprender matemática básica, que são conhecimentos fundamentais para garantir a dignidade intelectual de qualquer pessoa, aprender a enxergar como artista e traduzir visualmente o que se vê no papel por meio do desenho é também um conhecimento que pode ser desenvolvido por toda pessoa que queira fazer isso. Mas esse engano acontece com muita frequência no modelo de sociedade em que a gente vive hoje. Porque a gente vive sob a lógica equivocada e elitista de colocar a prática artística como algo que é exclusivo de algumas pessoas, de que é preciso ter nascido com algum talento para que isso seja possível nas nossas vidas. Quando, na prática, a gente sabe que a maior parte dos problemas está muito mais ligado à falta de acesso que as pessoas têm ao estudo do desenho, além da falta de tempo, principalmente de adultos, que não conseguem conciliar o trabalho e as obrigações da vida adulta com uma prática do nosso tempo livre que exige muito do nosso tempo, que é a arte. E eu sei que você vai dizer que hoje o acesso é muito mais facilitado por conta da internet e das milhões de vídeos e tutoriais que você tem por aí nas redes sociais, mas não é bem assim, e eu ainda vou voltar nisso nesse vídeo. Então, um outro problema importante aqui é um problema de definição. A forma como a arte é definida hoje funciona contra as pessoas e não a favor delas. Porque se pensa a arte pela ótica da mercadoria e não a partir da educação artística. E quando se pensa na arte como mercadoria, facilmente a gente cai numa contradição no momento em que a gente tenta definir o que é a arte. Porque se a arte é expressão, por exemplo, se a arte é subjetividade, é criatividade, ou qualquer coisa que vá além da técnica e da objetividade, para além das necessidades imediatas do mercado, ou de produtos de uma empresa, como é que a gente pode, no processo de ensinar a fazer arte, ter como finalidade conferir ao estudante não um meio de expressão artística, mas uma ferramenta para você vender a sua força de trabalho em troca de salário? E por outro lado, se a arte for definida pelo mercado e pelas suas necessidades, ou seja, tem a ver com um produto que será vendido para um público específico, em um processo que envolve também pesquisa de mercado, publicidade e uma cadeia de produção, é possível ensinar os estudantes de forma objetiva, seja num curso, num ateliê ou numa universidade, a fazer arte? E se o processo criativo, por sua vez, é subjetivo e individual, como é possível vender a ideia, a garantia de que um curso vai trazer algum resultado em um determinado período de tempo, por exemplo? Ou que o seu diploma em artes necessariamente garante que você vai estar empregado depois da sua formação? É possível pensar que a conclusão de uma graduação vai garantir a sua sobrevivência econômica? E eu nem vou entrar nesse vídeo na distinção entre arte e artesanato, se é que existe uma, mas esse é assunto para um outro momento. A educação formal de um artista não pode ser encaixada de maneira tão quadrada e objetiva dentro do formato, do percurso que um estudante vai passar ao longo da sua formação. Essa noção de que a gente entra num curso, numa faculdade, e a partir das disciplinas adquirir o conhecimento de uma determinada técnica que vai te configurar como um profissional e, consequentemente, te inserir no mercado de trabalho, onde você vai se valer dessa técnica para produzir algo enquanto trabalha, para receber salário. Não tem nada de errado em trabalhar com arte. A questão aqui é que não há absolutamente nenhuma garantia disso a partir dos processos educativos.
O que vai te conferir um trabalho ou uma perspectiva de subsistência enquanto artista não é um currículo, um diploma ou um certificado de curso. Isso tem muito mais a ver com tendências do mercado, seja no âmbito das galerias ou da indústria do entretenimento, em filmes, videogames e afins. E com a inserção no meio artístico, cuja restrição não está atrelada tanto à posse de um diploma, mas muito mais uma questão de classe social, por exemplo. De quem pode acessar esses espaços e ter o seu trabalho devidamente reconhecido, valorizado, dentro da lógica monetária do nosso sistema econômico. E na verdade, quando a gente pensa na formação educacional enquanto construção do conhecimento, isso não deveria fazer sentido em nenhum curso, não só no de artes, né? A construção do conhecimento diz respeito a um processo educacional, pedagógico, muito mais amplo, que não deveria estar submetida à lógica mercadológica de ensino. Mas infelizmente, tudo isso está sujeito a essa lógica. É assim que as coisas funcionam hoje. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Que a capacidade de fazer arte, enquanto ferramenta de trabalho que se adquire através da educação formal, seja em cursos universitários, em ateliês ou em cursos livres, se torna também uma mercadoria. E, portanto, opera sob a lógica do mercado e direciona sua formação nesse mesmo sentido. A educação tem se tornado cada vez mais um produto comercial de consumo. E diferente do que deveria garantir a nossa Constituição, o acesso à educação tem sido cada vez menos um direito fundamental, um processo de formação emancipatória. Tem se tornado, afinal, uma forma de consumo, inclusive, bastante cara. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde a educação já deixou de ser um direito faz tempo, fazer uma faculdade de artes minimamente decente vai te custar pelo menos US$ 200.000. Para nós, brasileiros, é um investimento milionário em algo que não te traz nenhuma garantia de trabalho no futuro. E no Brasil, a gente até tem excelentes universidades públicas, né, mas a gente sabe que o acesso a elas é extremamente excludente, que através do vestibular deixa muita gente de fora, principalmente as pessoas que vêm de condições sociais e econômicas mais precárias. E que as boas universidades particulares também não são baratas, custam 2, 3 mil, 4 mil reais uma mensalidade de um curso que também dura 3, 4 anos e que não te traz qualquer garantia de trabalho no final. E a gente nem precisa pensar só em universidades. Para mim, o pior é a avalanche de cursos caríssimos e extremamente elitizados que a gente tem na internet hoje. Cursos custando 5, 6, 10 mil reais para ter acesso a fundamentos básicos do desenho. Numa sala de aula em que a escola soca dezenas de estudantes numa chamada de vídeo e que nunca vai conseguir dar a devida atenção às suas necessidades. Tudo isso sob a promessa de ganhar em dólar, se inserir no mercado e ganhar altos salários. Nada disso é garantido, mas o mercado de venda de cursos te orienta a prometer o acesso ao mercado de trabalho. E isso acontece porque a educação se tornou mercadoria, e essa mercadoria é voltada para formar mão de obra, para preencher vaga em empresa enquanto você ainda é necessário para elas, enquanto elas ainda não são capazes de te substituir por inteligência artificial. E nunca é você quem define o que você vai fazer, o que você vai pintar, ilustrar, desenhar nesses cenários. O mercado capitalista nos ensina que se um objeto pode ser vendido como arte, ele é arte. E isso é fato. Hoje, no contexto em que grandes empresas de streaming, de jogos e big techs dominam a indústria de entretenimento, todo mundo que é artista sabe que é muito mais difícil ser reconhecido por um trabalho autoral do que, por exemplo, fazendo fanarts de League of Legends, de Pokémon ou de algum anime que está na moda. E muitos, a enorme maioria, na verdade, acaba se submetendo a isso porque precisa conseguir monetizar a própria arte para garantir uma subsistência. Isso tudo tem a ver com o que eu falei mais no início do vídeo em relação à definição do que é arte. Para o Kamentzer, a arte, no seu sentido mais puro, é uma forma de expansão do conhecimento. Para mim, isso vai até um pouco além. É uma linguagem e, portanto, um meio pelo qual a gente não só acessa o conhecimento, mas também o produz. E se produz conhecimento para que a gente se emancipe da ignorância. Comercialização e a mercantilização da arte tem como intenção inverter completamente essa lógica. Se é o sistema econômico que decide do que será feita a arte, a sua prática, a sua produção deixa de ser um processo emancipatório para se tornar um processo de reprodução da alienação. O que eu mais recebo de comentário nos vídeos do meu canal é gente falando que sempre gostou de desenhar na infância, mas que em algum momento da vida fazer arte virou uma cobrança, virou algo que gera angústia e que já não tinha mais essa paixão em que em algum momento ela teve. Isso nada mais é do que uma consequência da forma como a sociedade impõe a nossa relação com a arte, tratando a arte como mercadoria, como moeda de troca. Cursos de desenho, portanto, deveriam deixar claro se o seu intuito é formar artistas, criativos, que vão, a partir da sua prática, construir novos conhecimentos, ou se o intuito é formar profissionais, formar pessoas para trabalhar em grandes conglomerados de entretenimento. Porque não há nada de errado em ensinar uma técnica para um objetivo profissional específico. É justo, é lícito, é necessário dentro do contexto socioeconômico em que a gente vive. O que é necessário é saber diferenciar essas duas coisas, seja enquanto estudante, seja enquanto professor. Você que ensina desenho, você que ensina pintura, por exemplo, você já refletiu sobre o que você ensina ou você só repassa aquilo que você aprendeu a repetir? Esse é o caminho mais difícil na hora de escolher um curso de desenho.
Mas existe um caminho fácil, né? Muito fácil, inclusive, que é o caminho que a maioria dos cursos utiliza hoje em dia. E tem a ver com o que eu falei no início do vídeo, sobre a noção de talento. Muita gente repete e reproduz um discurso de que ensinar arte, ensinar criatividade, não é possível, que não é algo que se ensina. E esse discurso, ele é muito cômodo. E é muito cômodo porque ele isenta o professor de qualquer responsabilidade. Se o aluno não tem ideia, se o aluno não tem criatividade, a culpa é dele. Isso parte de uma noção de que é possível classificar a competência criativa das pessoas, como se fosse possível separá-las entre criativas e imbecis, como coloca o próprio Kamitzer. Quando a gente sabe que todas as pessoas constroem as suas ideias e alimentam a sua criatividade a partir da leitura, dos estudos e das experiências, a partir das relações que a gente constrói com outras pessoas, inclusive com o professor. E essa falsa noção de classificação é algo que, segundo Kamitzer, é o que coloca a arte nesse lugar de que ela não pode ser ensinada. E se a arte não pode ser ensinada, o processo educacional não passa de um filtro, de uma peneira, que serve para identificar quem é bom e quem não é. E nessa lógica, o professor fica com os créditos dos estudantes que sabem desenhar melhor, dizendo que foi ele que ensinou, e se exime da culpa daqueles que não conseguiram, alegando que eles não tinham talento, que não tinham criatividade. A maioria dos professores e cursos de desenhos e de arte se beneficiam dessa lógica de funcionamento do ensino de arte enquanto mercadoria, porque é muito mais difícil levar a arte com a seriedade que ela merece, trabalhando no ambiente pedagógico todos os aspectos da experiência que contribuem com a criatividade e com a prática artística dos estudantes. Porque isso envolve estudos artísticos interdisciplinares, envolvendo discussões sobre história, política, literatura, sociologia, filosofia e por aí vai. Isso exige que o professor, mais do que os estudantes, esteja sempre estudando, esteja sempre em formação ao longo da sua vida. E é muito mais fácil tentar transmitir de forma crítica o que você aprendeu com a sua experiência de trabalho, prometendo aos estudantes que eles também vão conseguir chegar no mesmo lugar que você, se é que a pessoa também chegou lá. O que eu defendo é que o ensino de arte deve promover nos seus cursos um espaço seguro de formação educacional e artística contínua, sem finalidades mercadológicas, mas com abertura para esses processos, porque as pessoas precisam trabalhar. Mas de forma complementar, inserir um processo interdisciplinar de formação intelectual que contribua com a emancipação intelectual do artista. E quando eu falo tudo isso, eu não estou dizendo que os cursos que existem hoje, no geral, não valem a pena. Tem muita coisa boa por aí e eu admiro muitos artistas profissionais que trabalham e compartilham o seu conhecimento e as suas experiências com a comunidade na internet. Eu acho que isso precisa continuar existindo, porque a gente vive no mundo em que a gente vive, e em termos de trabalho, ainda precisa operar sobre a sua lógica. Com a precarização cada vez maior das condições de trabalho, artistas e educadores precisam buscar formas de subsistência. O ensino online é uma delas, e é um dos espaços que eu também ocupo, enquanto artista e enquanto professor. Há um problema, no entanto, reforçar essa lógica a partir de produtos e cursos sem metodologia de ensino ou práticas pedagógicas, mas com lógicas produtivistas, neoliberais e individualistas que destroem a relação do sujeito com a arte a partir de uma objetificação da prática artística. É um enorme problema quando o suposto artista, que na verdade é um coach, se esconde sob a máscara de um professor para prometer para milhares de artistas precarizados na internet a ideia de que, comprando um curso caríssimo, ele vai ter a garantia de um emprego digno no futuro. Isso precisa, sim, ser enfrentado. E quanto à pergunta, do título do vídeo, se vale a pena fazer um curso de desenho, a resposta é sim. Vale, porque dentro do capitalismo, buscar o estudo, o conhecimento, a construção e a emancipação da nossa intelectualidade é uma das coisas mais valiosas que existem. Mas é preciso ter muito cuidado com os discursos e as promessas que acompanham esses produtos que estão tentando vender para você. E eu sei que esse vídeo não traz nenhuma resposta, mas a intenção é de fato gerar mais dúvidas e questionamentos do que o contrário. De fazer vocês pensarem criticamente em torno das escolhas que vocês tomam nas suas vidas. A gente sabe hoje em dia que o investimento em conhecimento é uma coisa muito importante, mas a gente sabe também que não é uma coisa barata. A democratização do acesso a partir de cursos com preços populares, por exemplo, é uma saída, mas é também uma dificuldade, porque precariza o trabalhador, o professor por trás daquilo. Então, nos debrucemos coletivamente sobre essas discussões, sempre levando em consideração fatores artísticos e para além da arte, para pensar e refletir sobre as nossas possibilidades. Como diz a Andrea Fraser, num trecho que está no mesmo texto do Kamitzer, que recomendo a todos que leiam, inclusive coloco a referência na descrição do vídeo sempre, mas ela diz que, abre aspas, a maioria da arte é reacionária, ou seja, passivamente afirmativa das relações de poder sobre as quais foi produzida. A arte é também sobre complexidade, sobre questionamento, sobre sair do superficial e ir para o complexo, sobre sair da passividade e se tornar agente da sua realidade material. Tudo isso se ensina, se constrói, se reproduz, mas de todas as tarefas são as mais difíceis. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, e se você gostou, considere se inscrever para ver tanto os vídeos antigos quanto acompanhar os novos materiais que vêm aí no futuro. Um abraço e até a próxima!